Estamos iniciando mais um programa da série sobre o presbiterato. Nesta oportunidade estaremos abordando a questão do presbiterato sob uma perspectiva bíblica e histórica, de maneira panorâmica. Quando nós lemos o Novo Testamento, mesmo que façamos uma leitura rápida, nós percebemos a importância dessa instituição pelo fato de ela ser referida muitas vezes em diferentes partes do Novo Testamento. Nós vemos referências ao presbiterato no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Encontramos várias referências significativas nas cartas pastorais de Paulo e também nas chamadas epístolas gerais, aquelas últimas cartas do Novo Testamento, contêm algumas referências importantes a esta instituição. As informações disponíveis nos diferentes documentos do Novo Testamento deixam claro que, nos primeiros tempos da igreja, cada comunidade era governada por um grupo ou um concílio de presbíteros, que exerciam uma grande variedade de funções nas áreas de administração, de supervisão, de orientação, de disciplina e do pastoreio das igrejas, das primeiras comunidades cristãs. Todavia, nós não encontramos em nenhum lugar do Novo Testamento a instituição propriamente dita deste ofício. Nós não temos informações sobre a maneira como ele surgiu precisamente nas igrejas. Ele simplesmente aparece de modo um tanto repentino nas páginas do Novo Testamento. De onde teria vindo a inspiração para esta prática? Qual a origem do presbiterato cristão? A resposta a essas perguntas está no Antigo Testamento. O objetivo deste estudo, desta reflexão, é mostrar a evolução do presbiterato ao longo do tempo, começando com o judaísmo, passando pelo cristianismo primitivo e prosseguindo, então, ao longo da história da igreja. Então, nós vamos falar inicialmente a respeito dos precursores do presbiterato cristão, que são os anciãos do Antigo Testamento. A liderança, através de um concílio de homens chamados presbíteros ou anciãos, era muito familiar aos judeus e a todos os leitores do Antigo Testamento no primeiro século da era cristã. O concílio de anciãos era uma das instituições mais antigas e fundamentais da vida de Israel desde a época do cativeiro egípcio. Estes anciãos eram os representantes oficiais do povo, daí serem denominados anciãos de Israel ou anciãos dos filhos de Israel, como nós vemos nas primeiras referências que encontramos a eles na Bíblia e que se encontram no livro do Êxodo. Por exemplo, em Êxodo 3:16, nós temos o seguinte: palavras de Deus ao seu servo Moisés: vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Então nós vemos esta instrução dada por Deus a Moisés no sentido de reunir os anciãos de Israel e lhes transmitir esta mensagem da parte do Senhor. Nós encontramos várias outras referências ainda no Êxodo, como é o caso do capítulo 12, versículo 21, onde se diz que chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Ou seja, quando houve aquela instituição tão importante ali para o povo de Israel, a instituição da Páscoa, que para todas as gerações haveria de simbolizar aquele grande livramento proporcionado por Deus ao seu povo, houve já
a partir da primeira Páscoa, esta participação especial dos anciãos de Israel. Também eram chamados de anciãos do povo, como nós encontramos em Êxodo 19:7, onde se diz: veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, ou seja, aquelas palavras ditas por Deus a Moisés no Monte Sinai. E uma outra designação que se dá a eles é de anciãos da congregação, ou seja, a congregação de Israel, como temos em Levítico 4:15. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Ou seja, quando houve a instituição deste sacrifício que era tão importante em relação ao povo de Israel, houve ali também, naquele ritual, uma participação especial dos anciãos da congregação, ou seja, dos representantes da congregação de Israel diante de Deus. Uma passagem extremamente significativa, como muitos sabem, é a que está em Números, capítulo 11, onde vemos como Deus designou 70 anciãos para serem auxiliares diretos de Moisés na tarefa de, como diz o texto, levar a carga do povo. Então nós temos nas palavras textuais desta passagem: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Estavam associadas a estes anciãos várias ideias importantes como sabedoria, maturidade e discernimento. Nós temos, por exemplo, aquela passagem muito interessante lá de 1 Reis, quando Roboão, o filho de Salomão, ao invés de seguir o conselho sábio dos anciãos que haviam servido também o seu pai, resolveu seguir os conselhos pouco ponderados dos seus colegas jovens, aqueles que tinham a sua própria idade, e acabou causando então uma grande divisão no povo de Israel. Embora não haja uma explicação da sua origem, nomeação ou qualificações, esses anciãos, os anciãos de Israel, os anciãos da congregação, os anciãos do povo, são mencionados cerca de 100 vezes no Antigo Testamento. O seu papel fundamental de liderança fica evidente em sua participação ativa de cada evento decisivo na história de Israel. Isso é uma coisa muito importante que nos mostra o caráter extremamente relevante dessa instituição. O fato de que em momentos marcantes da história de Israel ali estavam presentes os anciãos. Desde antes do Êxodo, como vimos, os anciãos exerceram liderança e autoridade entre o povo. Deus reconheceu o seu papel de liderança, enviando Moisés primeiramente a eles, para anunciar a libertação do cativeiro. O governo, através de anciãos, era particularmente apropriado para uma sociedade patriarcal, orientada para a família, como era o caso de Israel, e continuou a existir depois que Moisés e Josué concluíram a tarefa de introduzir o povo na terra prometida. Quando Israel se fixou em Canaã, é interessante observarmos que cada cidade, cada tribo e também a nação como um todo tinha o seu conselho de anciãos. Nós vemos no Salmo 107, versículo 32,
as seguintes palavras: exaltem-no, ou seja, exaltem ao Senhor, também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Outra passagem interessante é Ezequiel 8:1, onde se diz que no 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu assentado, e aqui quem fala é o profeta Ezequiel, estando eu assentado em minha casa, os anciãos de Judá, assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, ou seja, manifestou-se uma palavra profética ali de Deus ao seu servo. Como líderes da comunidade, os anciãos deviam proteger o povo, exercer disciplina, fazer cumprir a lei de Deus e administrar a justiça. Essas eram algumas das suas funções básicas. Segundo a lei mosaica e também a prática tradicional de Israel, os anciãos exerciam, portanto, uma ampla autoridade em questões civis, em questões domésticas e religiosas. A função dos anciãos como um corpo judicial é descrita nas seções legislativas do Antigo Testamento. De modo especial, o livro de Deuteronômio apresenta muitas situações específicas que exigiam o julgamento e a orientação dos anciãos. Os anciãos, no exercício das suas importantíssimas funções, deviam conhecer a lei de Deus, responsabilizar-se juntamente com os sacerdotes por comunicá-la ao povo e assegurar que ela fosse obedecida. Entre outras funções, eles serviam como testemunhas em determinados casos, como nós vemos, por exemplo, no livro de Ruth, em relação a certas ações empreendidas por Boaz. Os anciãos participaram de alguns dos acontecimentos mais marcantes da história do povo de Israel, como foi o caso da conquista de Canaã, onde temos várias referências no livro de Josué à presença dos anciãos em momentos importantes e decisivos daquela conquista. Foram os anciãos que ungiram o rei Davi como rei sobre todo o Israel, não apenas sobre a sua tribo, Judá. Nós vemos isto em 2 Samuel 5:3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, diz o texto bíblico. Quando houve a reforma de Josias, aquela renovação da aliança durante o reinado do rei Josias, também ali estavam presentes os anciãos. De modo especial, eles participaram da reconstrução após o cativeiro babilônico, tanto dos muros quanto do próprio templo de Jerusalém. Nós vemos várias referências a isso no livro de Esdras. Eles estavam entre várias categorias de líderes. Em diversas passagens, os anciãos são enumerados ao lado de outros grupos que também exerciam autoridade no povo de Israel, como era o caso dos chefes, dos juízes e dos oficiais. E por suas ligações com os sacerdotes, eles também são denominados em algumas passagens os anciãos dos sacerdotes. Nós vemos isso, por exemplo, em 2 Reis 19:2, Isaías 37:2 e Jeremias 19:1. Então essas são algumas informações que temos a respeito dessa instituição no Antigo Testamento, nos dias da antiga dispensação em Israel. É interessante observarmos que na época de Jesus, os anciãos continuavam tomando parte muito destacada na vida de Israel, como já vinha acontecendo durante muitos séculos. E isso acontecia tanto no plano local, quanto também no aspecto mais amplo da vida nacional. Eles ainda conservavam o seu antigo título de anciãos do povo,
como nós vemos, por exemplo, em Mateus 21, 23. É interessante que os anciãos locais são mencionados apenas uma vez nos evangelhos sinóticos. Esta referência está em Lucas 7:3, onde se diz que, tendo ouvido, ou seja, o centurião, falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Então, esta referência aqui aos anciãos dos judeus diz respeito aos judeus ali daquela cidade, daquela localidade, e não aos anciãos ligados ao povo de Israel como um todo e que são mencionados em todas as outras referências. Essas referências todas que encontramos nos evangelhos aos anciãos estão todas concentradas nos sinóticos, ou seja, nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não temos referências a eles no 4º evangelho. Todas as outras referências a anciãos judeus fora dos sinóticos estão em Atos e estão associadas com aquela instituição tão importante de Israel, sediada em Jerusalém, que era o Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal do povo judeu e estava dividido em 3 grupos, que eram os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos, que nós vemos mencionados muitas vezes em conjunto. José de Arimateia provavelmente era um desses anciãos e nós vemos então uma referência a isso em Marcos 15, no versículo 43. E é interessante que o Sinédrio também é descrito no Novo Testamento como a Assembleia dos Anciãos do Povo e como o Senado dos Filhos de Israel, o que é uma tradução da palavra grega presbiterion, da qual temos a palavra em português presbitério. A imagem dos anciãos nos evangelhos sinóticos é bastante negativa, pelo fato de eles terem ocupado um papel de destaque na rejeição e na morte de Jesus. Quase todas as referências aos anciãos estão relacionadas com isso. Em Atos dos Apóstolos, por sua vez, os apóstolos são levados várias vezes diante dos anciãos do Sinédrio, que os questionam sobre a sua mensagem e sobre as suas atividades. De qualquer maneira, apesar desta visão um tanto negativa, percebe-se que a estrutura de governo por meio dos anciãos era muito familiar para os primeiros cristãos, e isso explica o fato de eles terem lançado mão desta prática e desta instituição de Israel quando buscaram uma forma de exercer o governo, a liderança e a autoridade nas primeiras igrejas cristãs. Isso nos leva para uma outra questão extremamente importante e relevante neste nosso estudo acerca do presbiterato na Bíblia e na história da igreja, que é o presbiterato à luz do Novo Testamento. E nós gostaríamos de iniciar falando a respeito dos presbíteros cristãos judeus em Atos dos Apóstolos, para depois falarmos a respeito dos presbíteros cristãos nas igrejas dos gentios. Ao adotarem essa forma de governo bem conhecida, os apóstolos certamente não agiram de modo arbitrário ou aleatório. A oração e a direção do Espírito Santo levaram os 12 e a igreja de Jerusalém a estabelecerem a liderança por meio de um conselho de anciãos. Esses anciãos cristãos também ficaram conhecidos como presbíteros. No livro de Atos, nós vemos os presbíteros de Jerusalém, ou seja, a igreja mãe, a primeira igreja cristã do mundo, no exercício de algumas atribuições extremamente importantes. Uma das ênfases que vemos em relação a eles é que eles recebem e administram recursos materiais. Isso está em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 29, onde diz o texto bíblico: os discípulos, ou seja, da cidade de Antioquia,
cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ou seja, esta oferta enviada pela igreja de Antioquia aos irmãos que estavam passando por dificuldades lá na Judéia, essa oferta foi entregue nas mãos dos líderes da igreja de Jerusalém, dos presbíteros, para que fizessem a devida distribuição. Esse texto é muito importante porque é a primeira referência aos presbíteros cristãos, aos anciãos cristãos no Novo Testamento. O texto informa que nos dias do imperador Cláudio, fato este ocorrido no ano 47, houve uma grande fome em todo o mundo, que deixou muitos crentes da Judéia em uma situação de penúria. E assim, conforme vimos, os cristãos de Antioquia resolveram socorrer esses irmãos carentes, enviando aquele donativo aos presbíteros de Jerusalém por meio de Saulo e Barnabé. Isso nos mostra que esses presbíteros eram os representantes oficiais da igreja. Mas existe uma segunda questão muito importante que nós vemos associada aos presbíteros no livro de Atos dos Apóstolos, que é o fato de que eles julgam questões doutrinárias, questões mesmo teológicas. Isso está na famosa passagem de Atos 15, onde nós temos a narrativa daquilo que se convencionou chamar o Concílio de Jerusalém. Diz o texto, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Nessa famosa passagem, os presbíteros ocupam uma posição muito mais destacada do que na passagem anterior. O texto nos mostra que uma nova e próspera igreja havia surgido em Antioquia da Síria. Igreja essa composta de judeus e gentios. Acontece que alguns judaizantes, ou seja, cristãos ainda excessivamente presos à lei de Moisés, desceram da Judeia para Antioquia e disseram aos crentes gentios que eles só poderiam ser salvos se recebessem a circuncisão. Depois que Paulo e Barnabé tiveram uma grande discussão com eles, resolveu-se levar o assunto aos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Estes se reuniram e debateram longamente a questão, tomando por fim uma decisão sábia e ponderada que foi comunicada por escrito à igreja de Antioquia, restaurando a paz naquela comunidade cristã. Atos 16:4 mostra que durante a segunda viagem missionária, Paulo e Timóteo transmitiram às igrejas fundadas na viagem anterior essas importantes decisões dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém e que houve assim grande alegria e grande alívio por parte daquelas igrejas ao receberem essas decisões tão importantes. O texto de Atos 15 mostra claramente o papel de liderança, deliberação e orientação espiritual exercido pelos presbíteros da igreja mãe, ao lado dos apóstolos. Eles ouvem e julgam questões doutrinárias, ajudam a resolver conflitos, protegem a igreja de falsos mestres e assumem responsabilidade pelas doutrinas ensinadas pelos membros do seu rebanho. Portanto, eles devem ser homens sadios no juízo e conhecedores da verdade. Uma terceira referência aos presbíteros cristãos, aos anciãos cristãos no livro de Atos, nós encontramos no capítulo 21, onde os vemos oferecendo conselho, dando orientação e resolvendo também conflitos. Em uma nova visita de Paulo a Jerusalém, que ocorreu por volta do ano 57, surgiu uma questão explosiva. A acusação inverídica de que Paulo estava ensinando os cristãos judeus a desprezarem a lei de Moisés.
Os presbíteros, como líderes da igreja, trataram do problema de maneira sábia e criteriosa. Eles conceberam um plano, que está descrito nos versos 23 a 25, mediante o qual Paulo pôde negar publicamente as críticas falsas e os presbíteros puderam, ao mesmo tempo, manter a sua deliberação anterior sobre a salvação dos gentios e a coexistência pacífica entre judeus e gentios. Mais uma vez, portanto, fica evidente a importância do colegiado de presbíteros na liderança da igreja. E agora passamos a considerar, então, os presbíteros encontrados não mais nas igrejas de cristãos judeus, mas nas igrejas cristãs que surgiram entre os gentios. Vemos claramente no livro de Atos que, além dos presbíteros judeus, havia também, a esta altura do desdobramento da vida da igreja, presbíteros já nas igrejas formadas entre os gentios. A primeira dessas referências se encontra em Atos 14, 23, onde se diz que no final da primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé promoveram a eleição de presbíteros em cada uma das igrejas que eles haviam estabelecido e que estavam localizadas nas cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Diz a passagem textualmente que, promovendo-lhes Paulo e Barnabé em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Essa é a primeira vez que se fala a respeito da instituição do presbiterato em igrejas locais. Fica claro que os missionários, orientados pelo Espírito Santo, entenderam que essa era a melhor forma de governo para as novas comunidades cristãs. Conclui-se também que essa prática foi seguida em todas as igrejas que Paulo fundou. Essa é uma conclusão bastante legítima que podemos tirar desse texto. Como também acontecia nas igrejas fundadas pelos seus colaboradores, como foi o caso de Tito em seu trabalho na ilha de Creta. Devido ao seu ministério itinerante, Paulo entendia a importância estratégica da nomeação de presbíteros que pudessem cuidar das novas igrejas que iam nascendo. Ao instalar presbíteros em cada igreja, Paulo simplesmente seguiu a prática da igreja de Jerusalém e de outras congregações cristãs judaicas, como era o caso daquelas igrejas ou daquela igreja a qual está ligada a epístola de Tiago. Paulo escolheu essa forma de liderança coletiva por meio dos presbíteros e não uma liderança individual, por entender que ela melhor se adaptava à natureza das igrejas cristãs locais. A palavra grega keirotonel, que é traduzida nesta última passagem por promover a eleição, sintetiza, portanto, todo esse processo de selecionar, examinar e instalar estes líderes. Certamente a passagem mais importante sobre o presbiterato no livro de Atos, e talvez em todo o Novo Testamento, é Atos 20, 17 a 38. Esse texto contém o discurso de despedida de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, reunidos em Mileto, no final da última viagem missionária do grande apóstolo. Paulo mostra a esses líderes duas coisas importantes: quem eles são e o que Deus os chama a realizar. Isso está principalmente no versículo 28 deste capítulo 20 de Atos. Ele também fala do seu próprio trabalho entre eles, como um exemplo e uma inspiração para estes líderes. Gostaríamos de destacar alguns aspectos desta passagem tão importante, destas exortações tão especiais e significativas que foram dirigidas por Paulo aos presbíteros de Éfeso
reunidos em Mileto. Primeira coisa importante que Paulo mostra é que foi o próprio Deus quem os colocou à frente da igreja. De modo característico, Paulo apresenta o fundamento doutrinário para o trabalho dos presbíteros, a vontade soberana do Espírito, o imenso valor da igreja, a cruz de Jesus Cristo e o ataque inevitável dos falsos mestres. Não foi a igreja, nem os apóstolos, quem deu este encargo aos presbíteros. Embora tenha havido a participação de instrumentos humanos nesse processo, o responsável principal pela colocação dos mesmos à frente do rebanho foi o Espírito Santo. Um segundo ponto muito importante diz respeito à tarefa destes líderes, que é supervisionar e administrar o povo de Deus. Essa é uma das passagens que demonstram que na Igreja Apostólica, presbítero ou ancião e bispo ou supervisor eram designações das mesmas pessoas. Nós vemos isso em outras partes do Novo Testamento. Segundo Paulo, na qualidade de bispos, os presbíteros são responsáveis pela supervisão, proteção, administração e cuidado do rebanho de Deus. E, muito importante, fazendo isso, eles estarão seguindo o exemplo do supremo pastor e bispo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, como vemos em 1 Pedro 2:25. Isso nos leva a um outro ponto muito importante relacionado com as atribuições desses oficiais, porque eles, de modo especial, deviam, e de maneira muito específica, pastorear o rebanho. A imagem do pastoreio associa as ideias de autoridade e liderança com as de abnegação, bondade, sabedoria, esforço, cuidado amoroso e vigilância constante. Pastorear significa governar a igreja de Deus, proporcionar liderança e orientação, ensinar e corrigir com base na palavra de Deus e oferecer proteção contra os perigos que ameaçam a vida da igreja. Um outro ponto importante, eles também devem proteger o rebanho de Deus. Um dos seus principais deveres é a vigilância constante, primeiro sobre si mesmos e depois sobre a igreja. Eles devem cuidar da sua própria vida espiritual, andando diariamente com Deus e alimentando-se por meio da oração e da palavra. Assim, estarão em condições de cuidar do bem espiritual do rebanho e de protegê-lo dos lobos vorazes mencionados pelo apóstolo, dos perigos que os ameaçam na forma de pecados e distorções da fé. E ainda um ponto muito importante nessa conexão é o fato de que eles devem estar profundamente conscientes do imenso valor da igreja. Ela é a igreja de Deus. Não pertence aos presbíteros, aos apóstolos ou a qualquer pessoa. Deus chamou à existência o seu rebanho e o protege, sustenta e nutre. A redenção da igreja custou a Deus um alto preço, o sangue de Cristo. Assim, os presbíteros são os mordomos e administradores que o Senhor colocou à frente do seu povo e devem estar conscientes da grande honra e da imensa responsabilidade que isso representa. Isso nos leva à consideração do presbiterato nas epístolas, começando pelas epístolas pastorais, ou seja, aquelas últimas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo que temos no Novo Testamento. Embora os presbíteros não sejam mencionados explicitamente nas cartas de Paulo às igrejas, na verdade nós temos apenas uma referência aos bispos, juntamente com os diáconos, em Filipenses 1, versículo 1, existem várias referências altamente significativas a eles nas epístolas pastorais. Partindo do fato claramente estabelecido de que presbíteros e bispos são os mesmos oficiais, temos uma primeira referência a esses oficiais em 1 Timóteo 3, de 1 a 7,
onde existe uma detalhada enumeração das suas qualificações morais, intelectuais e espirituais para esse elevado ofício. Nós temos, na parte inicial dessa passagem, o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, e vemos logo em seguida a enumeração das suas qualificações. 2 capítulos adiante, ou seja, em 1 Timóteo 5, Paulo fala das obrigações mais importantes dos presbíteros: liderança, orientação, ensino, e também dos perigos a que eles estão sujeitos. Diz Paulo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Na carta a Tito, Paulo exorta esse colega mais jovem a constituir presbíteros em todas as igrejas e arrola mais uma vez as qualificações que os mesmos devem ter. Diz Paulo: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E é interessante que em 1 Timóteo 4,14 nós encontramos uma referência coletiva a esses líderes através da palavra presbitério. É a única vez que encontramos no Novo Testamento uma referência coletiva, utilizando esta outra palavra grega, traduzida por presbitério. E finalmente chegamos, nesta nossa revisão do ensino bíblico e neotestamentário a respeito do presbiterato, às epístolas gerais. As últimas referências aos presbíteros no Novo Testamento são encontradas nessas epístolas. Tiago 5,14 fala das responsabilidades pastorais desses líderes em relação aos enfermos, orando por eles e ungindo-os com óleo em nome do Senhor. A última passagem encontrada em 1 Pedro 5, de 1 a 4, é especialmente importante por várias razões. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro dá testemunho da existência de presbíteros em diversas regiões da Ásia Menor, que são aquelas regiões às quais ele dirige esta carta, e que temos descritas no primeiro versículo desta epístola. Em segundo lugar, aquele que é chamado por muitos o príncipe dos apóstolos se apresenta como um presbítero igual aos demais, não se coloca acima deles. Adicionalmente, à semelhança de Paulo em Atos 20, Pedro mostra que a principal responsabilidade dos presbíteros é pastorear o rebanho de Deus e fazê-lo de acordo com alguns critérios, de modo espontâneo, desinteressado e exemplar. E, finalmente, o apóstolo Pedro lhes diz que, em assim fazendo, eles estarão seguindo o exemplo do Supremo Pastor, o próprio Cristo. E assim encerramos este levantamento que julgamos extremamente relevante e útil para a melhor compreensão deste assunto, do que a Bíblia como um todo tem a nos dizer a respeito do presbiterato, das suas raízes no Antigo Testamento, através dos anciãos de Israel, e da maneira como essa instituição foi adotada e adaptada pelos primeiros cristãos para assim terem uma forma eficiente, uma forma bíblica pela qual as comunidades cristãs pudessem ser dirigidas e orientadas de acordo com a vontade de Deus.